Alright, we're on. Hi guys. Okay, so this is like my first or second YouTube video. I am not sure. Cause like I have two channels and I'm not sure which one I'm gonna post this on. So I might have a video in here, I might not, I'm not sure. So in today's video, I'm gonna tell you the story of how I learned how to speak English. And agora tá, só pra vocês escutarem meu inglês, porque também não tem como eu gravar um vídeo falando como que eu aprendi a falar inglês sem sotaque, sem eu falar um pouquinho de inglês pra vocês, né? Então, enfim. Mas se alguém quiser algum vídeo total em inglês, coloque aí nos comentários que eu posso gravar um vídeo total em inglês. Aí vocês têm que falar também, né? O que vocês querem que eu fale, etc, etc. Mas enfim, vamos lá. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a história de como que eu aprendi a falar inglês sem sotaque. Tudo começou em 2008, que foi quando eu pedi pros meus pais pra me matricularem na escolinha de inglês. Eu já tinha inglês na escola, tipo, acho que desde a alfabetização a gente tinha inglês. Eu não estudava numa escola bilíngue, mas a gente sempre tinha inglês na escola. E eu sempre achava aquilo muito pouco. Eu lembro que eu, novinha, com 8 anos, eu achava aquilo pouco. Eu queria falar mais, eu queria entender mais. Aí eu cheguei e pedi pra minha mãe me matricular na escola de inglês. Aí a minha mãe foi lá e me matriculou na Wizard. Ela me matriculou na Wizard porque eu moro numa cidade do interior da Bahia. E lá não tinha muitas opções de curso na época. Tinha CCAA, FISC e Wizard. E aí a minha mãe conhecia o pessoal da Wizard e ela resolveu me matricular lá. E foi uma escola muito boa. Eu adoro a Wizard, tipo, todo mundo que me pergunta onde que eu aprendi, eu falo com o maior orgulho, sim, eu aprendi inglês na Wizard e eu recomendo pra todo mundo, porque o método deles, pra mim, foi ótimo e, tipo assim, 80% do inglês que eu sei hoje foi o que eu aprendi na Wizard. Mas enfim, vamos começar. Aí quando eu tinha 8 anos, minha mãe me matriculou na Wizard e aí eu entrei no curso, eu era Kids, pra quem entende os livros. Tem Kids, na época tinha Kids, Teens e Class, que era o mais de adulto. E aí eu entrei no Kids, eu entrei no livro 1. E aí, tipo assim, eu lembro até hoje que a primeira aula foi sobre breakfast. Aí eu aprendi, tipo, I eat, I drink. E aí tinha o nome das comidinhas pra gente formar as frases. E aí eu lembro que, tipo assim, eu gostava muito. Tipo, eu amava, eu contava os dias pra eu ir pra Wizard pra aprender inglês. E aí, eu gostava muito mesmo, que eu lembro que eu começava a estudar os livros, tipo assim, eu fazia a minha lição e eu ficava curiosa e eu ia ver as outras lições, entendeu? Então eu acabava, tipo, estudando as outras lições sem que a professora mandasse. Eu sempre tive muita vontade, muita facilidade com o inglês. Aí, beleza, eu entrei na Wizard por uns... fiquei na Wizard até dos meus 8 até meus 15 anos e eu amava. Aí vamos a outro ponto importante. Quando eu tinha 10 anos, ou seja... 2 anos que eu tava fazendo inglês, já tinham 2 anos que eu estava na Wizard. Meu pai trouxe a gente pros Estados Unidos pela primeira vez. Ele trouxe a gente pra Disney. Eu era obcecada pelas princesas, eu era obcecada pela Branca de Neve desde que eu tinha, sei lá, 1 ano de idade. Inclusive aqui minha blusa, ó, da Evil Queen, da Rainha Malvada, tem escrito Drama Queen. Mas enfim. Aí o meu pai foi lá e trouxe a gente pros Estados Unidos pela primeira vez. A gente foi pra Miami e Orlando. E aí eu lembro que eu tava no avião e eu tava olhando, tipo assim, o avião tava pra pousar em Miami e eu vi vários carros. Aí eu comecei a pensar, o primeiro pensamento que eu tive, tipo, eu tenho isso na minha mente, na minha cabeça até hoje. O primeiro pensamento que eu tive foi, meu Deus, todas as pessoas dentro desse carro falam inglês. Foi o meu primeiro pensamento. Aí beleza. Aí a gente chegamos no aeroporto de Miami, fomos pro hotel e tal, aí chegou no hotel, meu pai sabe falar inglês, por sinal, ele não fala como eu, mas na época eu acho que ele falava até mais do que eu na época, e aí a gente chegou e meu pai foi fazer o check-in. Aí ele fez o check-in, conversou com a moça e tal, aí eu lembro que eu cheguei pra ele e falei assim, papai, posso conversar com aquela moça? Aí ele falou, pode. Se você conseguir conversar com ela, vai lá, vai em frente. Eu já fazia Wizard, tinha 2 anos, né? Aí eu cheguei, eu tinha 10 anos, tá, gente? Aí eu cheguei, conversei com a moça da recepção do hotel, perguntei pra ela, where are you from? What is your name? Tipo, sei lá, essas coisas básicas que eu já sabia. E aí ela foi me respondendo tranquilamente. E aí, nesse ponto, assim,
eu meio que peguei uma confiança, porque eu percebi que, tipo assim, que as pessoas entendiam o que eu estava falando, que eu conseguia, e eu entendia o que elas estavam falando de volta. Então eu percebi que eu tinha essa facilidade. Meu pai percebeu isso, e aí ele começou a me encorajar a fazer isso. Aí eu lembro que a gente chegou em Orlando, nos parques, aí eu cheguei pra ele e falei assim, papai, eu quero ir no banheiro. Aí ele chegou e falou assim, vai lá e pergunta pra aquela moça onde é o banheiro. Aí eu lembro que eu cheguei pra ela e perguntei, tipo, where's the bathroom? Aí ela me explicou onde era, tipo, go straight there and turn right, whatever. Aí, E aí eu percebi que ela me entendia, óbvio, achei o banheiro, fiquei feliz. E meu pai, vendo isso, ele começou a, tipo, explorar isso de mim, entendeu? Aí ele chegava e falava assim, me dava o dólar e falava assim, vai lá e compra um sanduíche pra mim. Ou então, pergunta aquele moço ali como que faz pra chegar no aeroporto, sabe? Tô inventando aqui, mas tipo, ele começou a pedir pra eu pedir as coisas pras pessoas. Ele percebeu que eu não tinha vergonha, eu não tinha vergonha. Eu tinha 10 anos, mas eu já conseguia me comunicar tranquilamente. Aí, eu lembro também que um dia a gente tava saindo do parque e tinha uma moça que tava vendendo essas orelhinhas de Minnie, vendendo essas coisinhas de loja de souvenir. Aí eu cheguei pro meu pai e falei assim, posso ir conversar com aquela moça? Meu pai falou, pode, claro. E aí eu fiquei conversando com a moça, meu pai falou assim, meu Deus. Meu pai disse que ele ficou chocado porque eu tinha 10 anos e eu tava tendo uma conversa longa com a moça americana, e ela estava entendendo tudo que eu tava falando. Enfim. E isso, tipo assim, me motivou bastante. Aí beleza, a gente voltou pro Brasil, tals. E eu continuei estudando meu inglês, indo na Wizard, fazendo minhas coisas, tals. E aí, eu acho que em 2011, a Avril Lavigne lançou um álbum, Goodbye Lullaby. E aí, eu era apaixonada pela Avril Lavigne, virei fã. E aí, quando eu tinha meus 11, 12 anos, eu amava escutar as músicas daquele álbum. E eu lembro que, às vezes, eu não entendia o que ela falava na música. Aí eu ia lá no meu computador, ia no 4Shared, baixava as músicas do álbum e colocava no vagalume e ficava acompanhando do jeito que ela falava e as letras. E com isso, eu não percebia, mas eu tava praticando o meu listening. Então, eu sempre, tipo, escutava as músicas da Avril Lavigne e eu ficava tentando copiar o jeito que ela tava falando. E com isso, eu acabava aprendendo, tipo, novos tempos verbais, novas palavras. Eu ia aprendendo muita coisa e eu nem percebia que eu tava estudando. Tipo, eu fazia porque era uma coisa que eu gostava, mas foi tão natural pra mim, sabe? E aí, depois, surgiu a One Direction. Inclusive, muita gente deve me conhecer desse Instagram por conta da competição do One de Orlando que eu ganhei em 2014. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo sobre isso. Já vai fazer o quê? 8 anos que isso aconteceu, mas ainda é bem importante pra mim. Aí, em 2012 surgiu a One Direction, foi quando eu conheci a One Direction. E aí, vieram novos álbuns pra eu aprender. Aí, além de Avril Lavigne, eu escutava o One D, eu ficava, tipo assim, vendo as letras de, sei lá, Up All Night na época, sei lá, One Thing, What Makes You Beautiful, e eu ficava lá acompanhando as letras, porque eu queria cantar certo. Aí, se você conversar com meu pai hoje, ele vai chegar pra você e vai falar assim... Ele ficava impressionado porque eu tinha 12 anos e eu sabia cantar a letra inteira das músicas, sem errar nada. E meu pai, ele disse que ele não falava pra mim, mas ele ficava tipo, meu Deus, ela realmente tem talento, ela vai longe, porque eu tinha 12 anos e já sabia falar tudo. Aí, meu pai sempre trazia a gente pros Estados Unidos. Então, eu vim pros Estados Unidos em 2010 pela primeira vez, depois eu vim em 2012... E depois eu vim em 2014. E todas essas vezes, sempre quem conversava era eu. Já não era mais meu pai que mandava, que conversava com os americanos. Era sempre eu, ele mandava pra mim. E eu ficava muito feliz porque todo mundo me entendia o que eu falava, eu entendia tudo que todo mundo falava. E que prática melhor de inglês do que você tá praticando com próprios americanos, né? Então, todos esses anos eu vim... Em todas as viagens que a gente vinha, a gente ia pra Europa também, e lá eu que me comunicava, porque meu pai via que eu era muito boa nisso, e era sempre eu que me comunicava, né? Aí, quando foi em 2014, eu falei pro meu pai que eu queria fazer intercâmbio, porque eu gostava muito dos Estados Unidos, e eu falei pro meu pai que eu queria fazer intercâmbio, que eu queria estudar numa escola americana. Aí meu pai falou, tudo bem, vamos pesquisar sobre isso.
Aí encontramos uma agência de intercâmbio, fizemos a primeira entrevista, a moça explicou pra gente como que funcionava, tudo certinho. Aí meu pai falou, beleza, vamos fechar. Aí ele fechou o pacote, eu fiz o meu application, e aí eu comecei, e aí começou, né? Eu comecei em 2014, e aí eu embarquei e vim pra cá pros Estados Unidos pra fazer intercâmbio. De início eu ia ficar 10 meses com uma família americana pra estudar numa high school quando eu tinha 15 anos. Eu tinha 15 anos e 2 meses. Eu lembro que eu vim no dia 28 de agosto de 2015 e eu tinha feito 15 no dia 28 de junho. Então eu tinha, tipo, 15 anos e 2 meses, estava recém-completados, era novinha. E todo mundo falava pro meu pai, pros meus pais, né? Nossa, vocês são loucos de deixar uma menina de 15 anos, tipo, ir pra outro país, morar sozinha, com pessoas que ela nem conhece, sem ninguém da família, não sei o quê. E meu pai falava, não, é a vontade dela, eu posso pagar, então ela vai. Vai ser uma experiência incrível pra ela, então ela vai sim. Aí, foi isso. Aí eu passei 10 meses aqui nos Estados Unidos, e aí eu pedi pro meu pai pra eu ficar mais 10 meses, porque eu queria muito ficar mais tempo aqui. E aí meu pai concordou, e eu acabei morando 2 anos nos Estados Unidos, de 2015 a 2017. E foi aí que o meu inglês, tipo, melhorou da água pro vinho. O meu inglês, ele nunca foi ruim, mas eu tinha um sotaque, sabe? Eu tinha um sotaque abrasileirado, mas quando eu vim pra cá, eu acho que porque eu era muito novinha, eu tinha 15 anos, eu lembro que eu escutava minhas amigas da escola falando, eu escutava os professores falando, e eu ia percebendo, tipo, nossa, eles falam essa palavra desse jeito, eu falava de tal jeito, aí eu já ia lá e moldava. Eu lembro que eu ficava tentando moldar o meu inglês o máximo pra parecer com o jeito que eles estavam falando. Então, isso me ajudou bastante. Uma coisa aqui que eu esqueci de falar, gente, quando eu fazia Wizard, eu pulei 2 anos. A professora percebeu que eu tava muito adiantada. Aí ela chegou e me fez fazer um teste de nivelamento e eu pulei da turma das crianças pra turma dos adultos. E aí foi quando, tipo, ela percebeu que meu nível era mais adiantado do que eu tava, e aí eu avancei 2 anos, só pra vocês terem noção, tipo, enfim. Aí, quando eu morava aqui nos Estados Unidos, eu ia moldando meu inglês ao máximo pra parecer com o jeito que os americanos falavam, ia fazendo o máximo, entendeu? E aí eu pedia pra eles me corrigirem, eu falava assim, tipo, se eu falar alguma coisa errada, você pode me corrigir, por favor? E eles falavam, claro, aí sempre que eu falava alguma palavrinha errada, eles me corrigiam, tipo, sei lá, a palavra sick, eu falava sick, aí eles falavam, Laura, it's not sick, it's sick. Aí eu falava, entendi. Aí eu já lembrava, aí eu já associava outras palavras, falava, então se essa palavra eu pronuncio desse jeito, essa outra eu devo pronunciar de tal jeito também. E aí eu ia me moldando, e aí, basicamente, é essa história de como que eu aprendi a falar inglês sem sotaque. Então, se eu tenho uma dica pra dar pra vocês, tipo, tenha constância, tenha constância, tenha essa vontade, entendeu? Porque tudo é possível, entendeu? Eu teve uma época que eu não era fluente em inglês. E agora, hoje em dia, eu sou fluente em inglês graças aos meus esforços e também as oportunidades que eu tive na minha vida de poder vir fazer intercâmbio aqui e de poder sempre estar viajando por aqui, etc. Mas isso não significa nada. Então, a dica que eu tenho pra vocês que querem aprender uma nova língua seria isso, constância, fazer isso que eu falei, assistir série sem ser dublado, assistir série legendado com CC, que são as closed captions em inglês, pra vocês já irem treinando o listening. Tipo, quando ela fala alguma coisa na série, você associa a legenda, e aí você já percebe o jeito que ela pronuncia alguma palavra, entendeu? E aí você vai treinando desse jeito, faz essa dica das letras de música, tipo, tenta cantar igual a cantora tá cantando. Se você não entende a palavra, vai lá no Google Tradutor, olha certinho lá, tal. E foi basicamente isso, gente. Esse foi o vídeo. E eu dou várias diquinhas de inglês no meu Instagram, @laraprivado. Então, se vocês quiserem ver lá algumas diquinhas de inglês, diquinhas básicas de como pronunciar a palavra do jeito correto, etc.,
tá por lá. Então, se vocês quiserem ver, vão lá no meu Instagram, que tem vários itens lá. E também, gente, outra coisa, eu tô seguindo as minhas próprias dicas de como que eu fiz pra estudar inglês, pra aprender francês. Então agora eu já tô estudando francês, vai fazer 2 anos. E eu já sou intermediário no francês, eu já consigo ter uma conversa, um diálogo somente em francês. Já entendo tudo, não sou como o inglês, eu ainda sou no intermediário, ainda falta muito pra eu aprender a falar francês. Porque, tipo, o inglês eu era novinha, agora eu já tenho 21 anos, então o francês acaba sendo um pouco mais difícil pra mim. Mas eu tenho essa constância, sabe? Eu faço as mesmas dicas que eu estou dando pra vocês de como que eu fiz pra aprender inglês, eu tô usando pra mim mesma, pra eu aprender o francês. Então, se vocês quiserem mais vídeos de mais qualquer motivo aqui, coloca aqui nos comentários, aqui embaixo, se vocês gostaram. Dá um like aí pra mim, sei lá. E é isso, beijo!